Hoje gente, estamos aqui para mais um vídeo. Eu ainda não tenho o tema deste vídeo, mas eu vou falar sobre realidade, sobre percepção da realidade. Essa percepção que nós temos. Então eu já fiz vídeos falando sobre percepção da realidade, mas eu vou me aprofundar um pouquinho. Eu tenho alguns vídeos aqui, ao qual eu vi e teve essa ideia. Então deixa eu passar esse aqui primeiro. Esse vídeo, o tema tem relação mais assim, para percebermos a realidade, como eu já falei em vídeos anteriores, quais meios que eu utilizo para ver essa realidade. Então eu queria aprofundar mais, né? Tipo, fazer esse convite para que você se aprofunde e tente ver esses meios. Eu diria que o principal meio é o mental. É o principal, né? E o que é esse mental? Como as pessoas funcionam através de um corpo mental, elas nem se questionam, né? Tipo, meio que nem se dá conta, né? É como se fosse um robô programado, então vive aquele automatismo, então nunca olha para si, né? Quem eu sou? Esse personagem que tem esse nome, né? De onde veio? Né? Tipo, questões básicas quando você já está indo além do mental, só que como esse além do mental também é uma coisa que a gente acaba mentalizando, então é muito difícil perceber que está além do mental, né? Mas a maioria fica no nível mental. Então, eu tenho esses vídeos aqui para a gente fazer uma análise. Quando uma pessoa vê esse vídeo, são dois gatinhos brincando, a pessoa já começa, a mente já fala assim, é uma disputa mais forte, cabo de guerra, né? Em toda disputa, toda competição tem um ganhador e um perdedor. Então olha o tanto de história que se coloca numa brincadeira simples, né? Vamos colocar aí animais que não têm um mental como um humano, né? Então eles estão fazendo o quê? Só brincando, só se divertindo. Não há competição. Não existe ganhador nem perdedor, né? Então veja como que é a esfera humana. Então tem um vencedor, aquele que vai agregar à brincadeira uma coisa emocional que foi construída durante a vida dele. Então assim, olha para esse mental, olha para esse mental que você está utilizando. Como que você, olhando uma coisa simples, já imagina um ganhador, um perdedor, o perdedor vai ficar triste, né? Então tem todo um corpo emocional também preso a essa ideia mental, a esse filtro mental, a essa construção mental, a essa programação, né? Ou seja, como eu já cheguei a falar sobre isso, né? O que dá vida, né, a essa emoção, a esse fato, né, a uma coisa, a importância, é o tanto de emoção que a gente coloca naquilo, né? E a gente sabe que vive numa Matrix. Eles são cientes muito bem, são muito cientes de como funciona o ser humano, como funciona a mente, de como utilizar isso a favor deles, né? Agregar fatos, então eles começam a criar histórias fictícias, cria uma competição, quem ganhar, né? O gato preto, o gato bege, né? E utilizam, né? E incorporam isso na vida da Matrix. Então já existe, antes da gente nascer, já existia um sistema programado ao qual o ser que nasce dentro do sistema, ele vai se inserindo e vai sofrendo aquela programação, né? E vai enxergando em tudo uma competição, né? E o humano, o que nós somos real, somos seres, somos uma unidade, né? Eu sou humano, o outro é humano, né? Como os animais são manadas, andam em bandos juntos. Eles separam e colocam seres para se colidirem, para competirem, e a nossa mente vira isso. Então qualquer coisa que você vê, há um ganhador e um perdedor, eu vou torcer, né? Então aí onde que vem o que? As torcidas. Então eles criam coisas fictícias, colocam humanos lá, colocam uma camiseta vermelha, no outro colocam uma camiseta branca, ou tanto faz a cor, e um contra o outro. E os outros que não estão lá na competição, vestem a camiseta e ficam lá depositando conteúdo, energia emocional a isso. Ou seja, para vampirizar, para os vampiros desse sistema, para manter esse sistema, para manter essa realidade. Então, através desse filtro ao qual nós estamos vendo a realidade. Então, temos que olhar para esse filtro,
Será que quando eu vejo uma coisa inocente dessa, eu estou vendo uma competição? Então analise esse filtro. Né? Porque quando você começar a ver além desse filtro, quando você ir além da mente, você vai ver uma pureza, vai ver uma beleza na vida, vai ver que tudo é natureza. Mesmo nos seres que estão imersos na Matrix. Né? Você vê a coisa de cima, né? Eu vou falar isso bem real, você vê muito de cima. Além do humano. Não além do humano, porque o que está aqui não é humano, se perdeu. Né? Virou uma coisa mental e programada. Então, olha ali, o Bad ganhou o quê? Vamos mais comum aqui, uma partida de futebol, o outro vai lá, joga, tipo, né, bota lá a bola no gol. Ganhou o quê? Não faz sentido, né? Quando você... Eu ia colocar até no despertar, né, para compartilhar o meu ponto de vista mais pessoal, mais, né? E o ponto de vista mais pessoal é que você começa a ver isso como uma coisa tão estúpida. Né? Ou seja, os humanos para você passam a parecer tão estúpidos. Né? Ganhou o quê? Mas a pessoa se esforçou, treinou e ganhou o quê? Qualquer tipo de competição. A competição passa a ser uma coisa estúpida aqui na Terra. Né? Você vê com esses olhos. Né? Porque são programações mentais. Né? Quem que é o melhor? Não existe melhor. Lógico que se uma pessoa treina mais, tem mais recursos, ela vai ganhar, vai correr mais rápido, vai fazer não sei o que melhor. Se a pessoa nasceu com uma genética que propicia o QI, vai ser melhor em partidas tipo xadrez, né? Vai ser melhor em jogos racionais. O tempo que essa pessoa dedicou a isso é a obrigação, né? É a natureza humana. E o que o sistema faz? Ele bota para competir. E não para colaborar, não para pegar essas mentes e criarem coisas boas, porque eles não querem isso, eles querem a prisão. Né? A ideia é manter a prisão, não é evoluir, não é libertar, não é usar o potencial ser humano para que ele seja tudo que ele é. Né? E as mentes, e como a pessoa não olha para a mente é programada e cria essa coisa tola que se vive aqui na Terra. Essa vida tola que não se percebe, porque não vai além da mente. Então tem aquela prisão, aquela angústia, aquela depressão que as pessoas sentem, mas porque está no topo, está batendo em algo e não está percebendo. Está vivendo uma realidade estúpida. Que estão programados. Então se sentem presos, mas não sabe por quê. Porque está na mente, não consegue passar da mente. Então tem que olhar para a mente. Como essa mente foi programada. Né? Ver coisas inocentes e começar a qualificar gato preto, que não tem cor, é só animais, não é nem animal, né? A mente sempre qualifica, não consegue ver a coisa pelo que é. O simples fato de existir, o simples fato de estar na agora, mas ela que tem que colocar um propósito, em quem vai ganhar, já vai para o futuro, não fica no agora. Então assim, olhar para essa mente, olhar para esse filtro que nós estamos utilizando para ver a realidade, é uma coisa rara, muito difícil, né? Eu diria ir além da mente. Mas, mesmo com a mente, é racional. É questão de pensar um pouquinho, né? E por que é difícil, por exemplo, sair das competições? Porque a pessoa, quando ela está na mente, para ela só existe essa realidade. Né? O que começa a se captar de outra realidade é o que está além da mente. É você, é o eu sou, é a alma, é o além. Né? Então consegue sair disso. Mas enquanto está na mente que só vê isso, não, se eu só ver isso, se eu não estou percebendo nada além, então eu vou ficar nisso. Né? Você nem se coloca a questão de sair disso. Então se tudo que você consegue ver aqui é tudo que existe, aí vai gerar aquela coisa do apego, vou me apegar a isso. Então por isso que é fácil prender as pessoas nisso. Né? Então elas veem, qualificam tudo e colocam o objetivo e essas coisas todas. E quando essa alma antiga começa a despertar, começa a tomar o controle da mente, aí começa sim a olhar para a mente. Então se você consegue fazer isso, você já está nesse nível, além da mente, mas ainda nós engatinhamos nisso, porque é um terreno que a gente pode dizer que é inexplorado. É muito pouco explorado, são poucos aventureiros que estão além. Né? Então, nessa coisa de perceber a realidade, de você olhar qualquer coisa, a mente já começa a já classificar, e já ter ideias a respeito, e já ter os seus julgamentos, os seus preconceitos. Né? É o filtro que se vê a realidade. Então vamos para esses outros vídeos, para
Eu vou passar isso aqui primeiro, que é algo que está vindo bastante agora. E quando as pessoas veem algo assim, elas tendem a criticar. Deixa eu só diminuir a velocidade para ter aquela coisa de direitos autorais, né? Então são pessoas ali no restaurante, lanchando, e enquanto utilizam ali seu óculos ali de realidade virtual aumentada. E o comentário que sempre vê aí quando as pessoas colocam lá, quando se vê que o fim do mundo está próximo, né? Então as pessoas sempre criticando. Eu não critico, né? São ferramentas que a gente utiliza, não teria problema em utilizar. Só que aquilo, né? A Matrix, ela fabrica tudo para controle. A internet, ela veio com essa finalidade, né? Mas assim, na mente dos controladores, né? Sem saber da capacidade do potencial humano de utilizar isso a seu favor. Então tudo isso vem a ser ferramentas, né? Então qual o uso que você vai dar para essa ferramenta? Então a gente não tem como negar isso. Nós vivemos numa sociedade tecnológica, né? Então, ou seja, use a seu favor, enquanto necessário, porque quando não necessário, você tem que entender que isso aqui é só uma muleta. Tecnologias são muletas, tudo que existe, que todas essas ferramentas são muletas. Muletas é para quem? É para quem está vivendo uma deficiência, e a deficiência aqui do ser humano aqui é muito grande, né? É gigantesca, porque olha a quantidade de muletas, e você nem enxergar que isso são muletas, né? São acessórios que nós utilizamos porque estamos descapacitados. Eu vi um vídeo recentemente das pessoas, daquela que fala tem que dar um contato, essas coisas todas, né? Acho que foi no canal lá da Agência Cósmica. E numa das entrevistas com as supostas alienígenas, né? Falando que sim, nós temos telepatia. Nós já poderíamos estar usando essa telepatia. Eu acredito que sim, o ser humano acho que tem avançado muito, desde a era antes da tecnologia, numa época que não tinha tecnologia, para hoje o ser humano é completamente diferente, né? Eu até estava pensando esses dias, né? Quando começamos a jogar videogame, né? Tinha ali o Atari, que era o controle era uma alavanca e tinha um botão, então era só controlar e usar o botão para pular ou para bater, né? Hoje você tem vários botões e você consegue utilizar todos esses botões e todos os recursos que tem no jogo, né? Por exemplo, o jogo que eu costumo jogar que é o GTA Online, né? Então ali jogando, são vários botões que você usa, né? Um acelera, um atira, né? Assim, bastante. E no jogo online, você vê crianças jogando, né? Crianças ali de 8, 9, 10 anos, né? Falando, nossa, é a idade que eu tinha quando eu comecei a jogar esses jogos, né? Ali era tão básico. Então assim, coisa de poucas décadas, né? Agora imagine alguns séculos. Então o ser humano ele mudou muito, né? Ele está muito mais evoluído. E não é só nessa questão, então na questão da mente mesmo, né? De como a mente ela está mais ágil. E então o que eles colocaram lá, que essa parafernália eletrônica, né, rede celular, sinais, satélites, tudo, atrapalha o nosso sinal natural, né, telepático. Né, que uma vez tirando isso, claramente que a gente ia começar a engatilhar, falando, nossa, o que é isso? Né? E olha o quão difícil é ter esse controle mental, é ter essa posse do seu mental, porque o mental é sequenciado pela Matrix. Veja o quão difícil é, né? Ter o tal equilíbrio mental, para começar a olhar para esse mental e falar, agora sim, eu vou utilizar essa ferramenta ao meu favor. Né? O que o sistema está dizendo para fazer? Será que é o que eu quero fazer? Será que é a minha natureza fazer? Ou será que é do sistema? Será que é um comportamento de manada já programada, né? Porque toda a manada vai nessa direção e você vê que você não está indo, você acha que tem algum problema. E fica difícil olhar para essa mente se você não percebe que você não é a mente é só uma ferramenta, né? Então assim, sim, o mental avançou muito, né? Só que a Matrix tomando posse, sempre tomando posse e toda essa parafernália. Então assim, o detalhe do vídeo que eles falam é que esses sinais, né, esses montes de satélites e tudo assim, poluem. Né, polui todo o ambiente ao qual os nossos canais telepáticos, que é mais sutil, navegam. Né, então precisaria limpar tudo isso, né, para poder a gente começar a fazer uso da nossa telepatia. E uma coisa que eu sempre falei, né, qual que é a muleta do celular? É substituir a telepatia.
né, da televisão, essas coisas, né, tipo, né, teletransporte, um monte de coisa que a gente poderia desenvolver. Mas o ambiente está muito fechado, cerrado, e é aquela tais grades invisíveis que nós não vemos. Nós não nos damos conta. Mas, enquanto é isso, então eu vou ter que usar isso. Né? Mas sempre tendo ciência que são ferramentas que eu preciso utilizar neste meio. Né? Enquanto eu estiver neste meio, mas não me confundir com essas ferramentas. Agora esse último vídeo aqui, que é onde que eu questiono a capacidade das pessoas em perceber a realidade. Eu vou rodar o vídeo e depois eu continuo. Então aqui é o seguinte, o senhor, o rapaz, ou o homem, está aqui andando, está com o óculos de realidade virtual aumentada, e aqui o que ele está tendo na visão. Então ele fica imerso no jogo, não é uma espécie de jogo. Né? E o jogo é o quê? É aquele jogo da prancha, você anda numa prancha em cima de um prédio. Né? Aqui o gráfico é ruim. E a questão é a seguinte, então ela fala, vai, está quase lá, né? Algo do tipo. Né? Ele ali com todo medo, andando na prancha. Ó. Ela fala algo que agora tem que levantar, algo do tipo, não entendo muito bem. Aí pergunta se ele precisa de ajuda, sim, precisa. Aí na sacanagem vai lá e, ó, no jogo ele cai do prédio, né? E fecha o jogo, porque eu acho que desconecta ali. A questão é assim. Como uma pessoa, né? Isso não é raro. Né? Tipo, você vendo as pessoas utilizando esses óculos de realidade aumentada, como elas facilmente elas entram nessa realidade. Então é que ele tem quase um ataque. Tipo, ele falando aqui, não, se eu ficar... Eu não entendi direito, mas eu entendi, assim, dá pra eu entender que ela tá falando que agora você tem que ficar de pé. Ela fala, vai, tá quase lá, agora você tem que ficar de pé. Não, se eu ficar de pé eu vou morrer, né? Eu vou cair, eu vou morrer. Né? E ela, você precisa de ajuda? Precisa sim, né? Porque ele tá na prancha aí, você não consegue voltar. Como ele faz pra voltar agora? Né? E nessa de precisar de ajuda, ela empurra ele, né? Pra, tipo assim, ajudou, saiu do lugar que ele tava ali, né? Todo cheio de medo. Mas aí quase tem um ataque, porque realmente ele entrou, as pessoas entram nessas realidades, nesses ambientes, né? E é onde que falam também, eu vi um vídeo bem antigo, esse bem antigo mesmo, né? Que falou que no futuro, hoje nós usamos o Windows, né? O Windows é janela, né? Em português. Então a gente usa o Windows, né? E no futuro será Doors, que será portas. Nós vamos entrar nessa realidade. Então a gente já está tendo esse intercâmbio, já começando a entrar dentro da realidade, né? Os metaversos, essas coisas todas. E as pessoas, elas entram, né? Ficam imersas, como a gente pode ver nesses vídeos, mas tem muitos vídeos assim. A pessoa lá entra no coisa. Né? E quando tem os de zumbi, você vê as pessoas surtando, né? Querendo sair batendo em tudo. Né? Entra na realidade. E o meu questionamento aqui é o seguinte, o gráfico não é ruim, o gráfico é o tipo, né, o tipo de desenho da tela, né, da paisagem que você entra. Então assim, você percebe visualmente que não é real. Mas o que eu me dei conta é que muitas pessoas não percebem. Não percebem. Então esse é o ponto mais importante que eu quero ressaltar aqui. O gráfico, ele é ruim, ele é muito diferente, mas essas pessoas não percebem que estão num ambiente virtual. Então o maior questionamento que eu coloco, que elas estão percebendo dessa diferença de gráfico? Será que elas, quando elas estão nessa realidade, elas conseguem perceber, né, digamos assim, vamos chamar de qualidade gráfica que nós temos, que é, digamos, você na televisão você fala tipo 2K, 4K, né, mas na televisão você está vendo uma imagem real, filmagem real, mas você percebe que é TV por causa da qualidade que é o gráfico ruim, né? Aquela embaçado e tal, né? Então cada vez vão melhorando, né? Só que o nosso nem coloca K, porque é assim, é 100% full, né? É real, não tem essa coisa de qualidade, porque na televisão você sempre vai ver que tem aqueles pontinhos, né, na tela. Só que na realidade virtual, quando você cria, é um ambiente criado, né, por animação, por computação gráfica. Não são fotos que eles tiram e inserem em você. Então não chegou nesse ponto, que vai ser muito mais difícil. A pessoa assim, ela vai ficar muito imersa quando chegar nesse ponto. Né? E então, não sendo computação gráfica e ainda é ruim, as pessoas ainda não conseguem diferenciar. Então será que quando elas estão nessa realidade aqui, sem usar nada, assim, será que elas percebem? Né? Será que o que ela percebe é uma realidade tão reduzida
a ponto de ser comparado com um jogo? Ou entra naquela questão tipo da hipnose, que quando a hipnose, né, a pessoa entra, começa a imaginar coisas e ela se lança, né, no que ela está visualizando. Né? Mas assim, eu já vi muitas pessoas. Hoje a gente vai poder ver muito isso. Por exemplo, você vê um filme de animação e as pessoas não percebem que é animação. Ela acha que é real. Né? Não percebe que é computação gráfica. Então, se não percebe, será que percebe essa realidade? Hoje, né, como eu ia falando, você vai ver muito, muito. Eu até fiz uma postagem ali no Facebook. Eu acho que não nem vou procurar agora porque já está antiga. Quando estava tendo ali a invasão de Gaza, você viu um monte de fotos gerados por inteligência artificial de crianças de Gaza, né? Uma criança Gaza abraçando uma criança israelita, né? E as pessoas compartilhando, nossa, que bonito, não, tipo assim, achando que era real, achando que foram fotos reais, né? Então eu me pergunto, se as pessoas estão percebendo a realidade? Eu estou levantando a questão do ponto de vista gráfico, visual. Né? Mas claro, se você não percebe a coisa visual, seu emocional e seu mental está comprometido. Então vai ser muito fácil enganar essas pessoas, como elas já estão sendo enganadas. Né? E você hoje tem uma enxurrada de fotos geradas por inteligência artificial. Uma enxurrada grande, né? De gigantes, de naves, de ETs. E as pessoas compartilhando, achando que é real. Então a questão é a seguinte, as pessoas não se dão conta nem dessa realidade. Eu me incluo, quando eu volto lá no passado, algumas décadas, vou colocar só 2, né? Então vi aquelas fotos de gigantes, né? Não tinha a época da inteligência artificial. Então, mas tinha o que? O Photoshop. As pessoas colocavam aqueles crânios gigantes enterrados, né? Então eu olhava aquilo e falava, não, é real, olha aqui, né? E depois de um tempo que você vai estudando, pesquisando, você fala, não. E hoje você olha, eu vejo com clareza, nossa, olha, o crânio esse aqui é igualzinho, eles usaram o mesmo para colocar na mesma foto e na época eu achei que era real. Né? Então nós temos que olhar para essa ferramenta. Qual que é a programação? Eu quero ver, eu preciso ver emocionalmente, eu preciso ter certeza que existe ET. Então essa ferramenta está comprometida, porque ela tem ali algo emocional que está te impulsionando ao engano. As pessoas querem, e querem um salvador, aí aparece um cara louco aí, e todo mundo vai, e segue o cara. Um cara ali que fala que vai matar todo mundo, e as pessoas seguem o cara. Aí as pessoas compartilham aquelas fotos de leões, né, de computação gráfica, né, os pleiadianos, né, os caras tipo uns caras troncudão assim, parecem os monstros com a cara de leão, estão aí combatendo pra nós, né, aí um monte de foto lá, usamos, né, que venham. Eu vejo as pessoas na mesma questão desse cara aí na prancha. Não tem diferença. Tem um conteúdo emocional muito forte, uma carência emocional muito forte e querem que venha algo dos salvarem, né? Então assim, olha para esse filtro. Não vai olhar porque está no nível do filtro. Né? E esse filtro tem que ter muito cuidado, porque aí coloca lá a questão do gatinho, tem a competição de ser o melhor, ser os salvadores, essa questão de você tipo se sentir desperto também, muito cuidado. Semente estelar, só uma semente estelar, eu vim de outro planeta melhor. Será? Né? Então a gente tem que olhar, né? Não ter vergonha de olhar para essa ferramenta, não ter vergonha de olhar, porque eu vejo no passado, eu falei, nossa, no passado eu me enganei muito. Né? Uma foto ali que estava clara que era falsa. Eu olhei para aquilo, achei que era verdadeiro. Né? E então saber que essa ferramenta é falha, que hoje eu posso estar fazendo isso. Então ter essa humildade de se chegar alguém e falar, olha, e apontar os erros, tal, mas claro, eu vou usar essa lógica mental minha, eu vou ter que analisar, vou ter que provar, né, aquela questão o que a ciência deveria fazer, mas a ciência está a serviço da Matrix, da mentira. Então eu vou olhar, então sim, eu estou susceptível ao auto-engano. Então ter essa humildade, né, de sempre poder analisar, né? Mas então como que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? Não importa se eu estou lendo uma coisa e aquela coisa vai me enganar.
O que importa é por quê? O que eu quero com isso? Né? Será que eu quero algo para mim ou quero algo para compartilhar? Ou será que eu quero algo para compartilhar para as pessoas acharem que eu sou importante? Então é para mim. Então esse compartilhar é falso. Né? Que nem a pessoa, aquela coisa que a sua mão direita não sabe que a mão fez a mão esquerda, né? A pessoa que vai doar, mas ela quer filmar, olha aqui o que eu estou fazendo. Eu tô doando para as pessoas, mas não é. Você quer mostrar que você doa, que você é importante, ego. Ou seja, está na mente ainda, não conseguiu ainda ir além da mente. Ainda não conseguiu identificar esse filtro para poder identificar os defeitos, as ondulações que há nesse filtro para poder contorná-las. Como eu falo o exemplo da estrada, você está na estrada, começou a ver buracos, o buraco pode ser um problema. Não se você viu e você sabe como conduzir. Então você começa a ter meios para contornar esse problema. E esses problemas estão sim no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, e no qual nós estamos pulando, que nós ainda vamos descobrir e explorar, que é um ambiente ainda não explorável, porque a Matrix só usa 3. A Matrix só está embaixo de 3, né, que é o físico, emocional muito, está agarrado aqui, e o mental muito pouco. Para ela, acima nada existe. Então são os 3 chakras, o chakra básico, o ego, a existência sexual das emoções, o sexo, os instintos básicos, né? E aqui o plexo solar, que são assim das emoções, então só junta isso. Então não tem o coração aqui, que é o cardíaco 4, que é onde que a gente começa a se emanar, que é o coração, ele começa a agir para a comunidade, para todos, não para o eu, ego, aqui no primeiro, que eu tudo quero para mim, ego, posso suprir meus desejos, minhas carências emocionais. Então assim, nós temos que olhar para esses filtros, para esses itens que nós estamos utilizando, né? Então acho que é isso, né? Fica essas questões, ficam esses vídeos básicos que você bate o olho e a mente automaticamente vê uma competição, né? Algo inocente, algo natural, animaizinhos brincando, e a mente vê uma competição. Por quem fez isso da mente competitiva, de nos separar e fazer competir contra os outros em vez de colaborar? Eles aqui estão brincando, né? É uma brincadeira, só isso. Né? E precisa do outro para brincar. O outro não é o meu adversário, não é meu inimigo. Né? Mas aqui eles fazem competição, fazem coisas de força, quem é o mais forte. Lógico que quem teve uma melhor genética, uma melhor criação, mais oportunidades, vai ser o mais forte. Não há mérito nenhum nisso. Mas eles colocam mérito, o outro é melhor, e colocam então a carga emocional, o controle mental. E as pessoas não percebem e ficam lá em volta. E isso parece sim ridículo, parece estúpido, né? Quando você começa a ver esse filtro, como as pessoas facilmente são enganadas, né? Entram nesses buracos, né? Entram nessas armadilhas. E a questão, né, de será que elas estão percebendo a realidade para cair assim tão fácil? Então, quando você vê essa enxurrada de imagens geradas pela inteligência artificial, você vê as pessoas, né, entrando nesses jogos e se perdendo, não sabendo distinguir o que é a realidade, mas então a questão, se elas não conseguem saber que um jogo é falso, como que ela enxerga essa realidade? Então, por isso que elas se entregam facilmente, por isso que mentem, por isso que, né, fazem todas as atrocidades. Que mais que eu ia falar que estava aqui sumiu? Na questão da IA. Na questão da IA, eu estava nessa questão aí. Sim. Não só da inteligência artificial, que vem com a mentira, mas de todos os programas de entretenimento, né, que estão aí, que são coisas tão estúpidas, né? São coisas, por exemplo, vamos falar novela, mas não só novela, mas tudo que é feito, tipo as pessoas falando, tendo um comportamento não natural, não humano, né? Eu enquadro sim isso nos vídeos que a gente vê pelo YouTube, quando a pessoa fala, bota aí a vinheta, mas bota aí dá o like, dá os... E eu olho assim e falo, nossa, porque a pessoa já entrou nesse filtro mental.
Né? Porque nessa plataforma, ela induz as pessoas a agirem dessa forma, em pedir like, em querer crescer. Né? Esse crescimento, porque é competitivo, né? Crescer é ser importante. Né? Então as pessoas começam a ter esse comportamento não natural, né? De se importar muito com a imagem. Né? Eu tenho que importar com a minha imagem, não sei o quê, porque a pessoa vai me ver, eu tenho que parecer bem. Né? Senão não vão curtir, não vão curtir. Então, o que a mensagem ela fica em segundo plano. O primeiro plano é eu me parecer importante, é eu crescer, né? E você vê as pessoas aí, às vezes tem um canal de entrevista que ajuda o canal, doa. E, não é caro você não tem custo você manter um canal, né? O que você mais vai dedicar é o seu tempo. Então as pessoas não conseguem doar o seu tempo, né? Tem que cobrar por isso. Né? E tipo, aí eu vejo, entrando nesse filtro mental de que se eu tô dando algo eu tenho que receber, né? E não consegue, né, sair disso. Então é onde que vem aquela frase, não sei, acho que da oração de Caritas, não sei, que fala fora da caridade, não sei se foi o Chico Xavier que falou, que fora da caridade não há salvação, que é o básico. É o que somos, é a nossa natureza. Quando você entra nessa natureza, que você entra nesse real, que tira a mente, tudo é doação. Tudo é parte do meio. E a doação não se vê como doação. Para de existir esse conceito mental. Como eu falei no vídeo anterior, o sol brilha. E como o sol, nós somos também o sol. E você nem se enxerga como o sol porque você está no conceito mental, ou seja, preso nessa barreira e não consegue ver o que está além. Não consegue pressentir isso que você já é, que já está dentro de você, que é apenas um ponto de percepção. Mas enquanto nós estiver nessas grades visíveis do mental, que passa a ser visíveis quando você começa a ultrapassar, quando a sua percepção começa a expandir, né? Então sim, né? Que eu dando uma pautinha aqui no vídeo do despertar, essa realidade ela passa a parecer muito estúpida. Lógico que as pessoas também vão parecer estúpidas. Né? Eu ontem mesmo, hoje é segunda-feira, né, que foi domingo, tem jogo. Então aqui tá jogando, né, e com o fone de ouvido, mas escuta os gritos abafados. Eu falei, nossa, e aí já liga automaticamente, estão tendo jogo de futebol. E as pessoas, aqueles gritos, né, xingamentos, né? Veja como essa Matrix então usa esse emocional, essas explosões emocionais. Né, quando coloca naquele ambiente competitivo, inventa coisas inventadas, que são símbolos, nomes, fronteiras. Então assim, talvez coloque o título desse vídeo seja o filtro mental. Então as pessoas batem nessa barreira do filtro mental e para elas tudo essa realidade é o que existe. E mesmo com esse filtro tão danificado, com esse emocional tão danificado, elas não conseguem enxergar nem mesmo essa realidade a qual elas estão. Né, porque são facilmente suplantadas por uma realidade inferior, que são as dos metaversos, são as dos jogos, que elas não percebem que são apenas jogos. É apenas um gráfico bem inferior, mas não vê diferença. Então, assim, fica muito fácil manter essas pessoas presas com imagens falsas, com notícias falsas, com narrativas falsas, o que a gente vê muito nessa Matrix, com false flags, com bandeiras falsas. E as mentes das pessoas sempre atraídas para acontecimentos mundiais. Então, ok, eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou prender, não vou colocar minha emoção nisso, porque é o controle da narrativa pelos esses controladores que querem manter isso, querem manter o alimento dessa realidade, que são a atenção das pessoas, das sementes estelares que aqui estão alimentando tudo isso, presos nessa realidade. Então, o filtro ao qual nós chegamos à realidade, ele apenas são, digamos, as próprias grades. Ele contém a grades, então eu tenho que olhar para esse filtro e começar a limpar esse filtro. O que é importante. É importante eu continuar colocando a minha intenção numa competição criada e manipulada. Nem real é manipulado. É importante? Mas se eu não torcer para nenhum time, o que eu vou fazer?
Então ainda está ainda nessa barreira, porque ainda não está tendo aquela percepção. Um dos pontos dessa percepção é o seguinte, eu já falei nesse vídeo anterior, de crescimento. Quando você cresce, você tem aqui coisas de crianças brincando no parquinho, fazendo coisas, brincadeirinhas de criança e tal. Quando você cresce, é coisa de criança. Não interessa você fazer. Então, todas as coisas aqui, coisinhas de crianças, a qual estão entretendo as pessoas. Então, ou seja, você cresceu. Né? Teve o seu desenvolvimento, mas se não teve, sim, vai ficar preso nisso. Vai ficar preso nos docinhos, no vício da alimentação. Ah, mas eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que... E é muito fácil, porque nós sentimos fome, nós temos o prazer do paladar. Então é muito fácil prender as pessoas pela comida. Então olha hoje as epidemias de obesidade que a gente tem. Mas quando você cresce além, você começa a ter todas essas percepções e um maior controle. Como uma criança que sabe. Uma criança não sabe que não pode ali pegar o pote de doce e comer tudo. Um adulto sabe. Então a gente começa a ter esse controle. Eu não preciso comer essas junk food, né? Que são as junk food, as comidas lixos. Que são pizzas, processados e tais. Refrigerantes. Então a gente já sabe, já tem conhecimento intelectual que essas coisas são drogas. Mas ainda há preso. Estamos muito presos ainda. Então aí você percebe onde você está. Você começa a olhar para esse filtro e o quanto ele está sendo controlado. E o esforço que é preciso fazer para sair. Porque sim, tem que fazer um esforço. Né? Mas se a pessoa não consegue enxergar nada para cima, fica difícil. Porque ela não tem a motivação. Né? Mas é uma coisa que a gente ganha aos poucos. Né? Aos poucos o pouco de esforço que você vai fazendo, você vai conseguindo se soltar. Né? Tem que enfrentar sim o que pode ser chamado de solidão. Porque são poucos os que vão para fora, porque a maioria tá ali todo mundo jogando, todo mundo chafurdando na lama, e você, não tô mais chafurdando. Se tiver aquela mentalidade infantil, você vai querer voltar para chafurdar, senão, não, você se comporta como o ser que você é. Mas você começa a perceber toda a realidade. Né? Mas tem que passar por esse processo. Esse processo ele é necessário. Então fica assim a questão desse vídeo da realidade, né? Essa percepção que nós temos. Que a mente, será que eu estou preso na mente? Porque se eu estou preso na mente, eu estou preso automaticamente nessa realidade. Agora, se eu estou começando a utilizar essa mente, estou começando a perceber essa mente, então eu já percebo melhor essa realidade. Né? E dentro de mim, essa percepção de ser, essa percepção de existir, ela não cabe no personagem. Né? Então, sim, eu sei que eu estou no personagem, esse personagem tem um nome, tem um histórico e tudo, né? Mas a percepção ela está muito além, muito, muito além do personagem. É algo até esquisito assim, de colocar, de passar e de falar. Né? Porque assim, como eu já falei, eu jogo, né? Hoje eu jogo bastante GTA. Então eu percebo que o jogo é uma sub-realidade. E é engraçado, tipo, no jogo dá pra ter muitas percepções. É um jogo que assim, que você joga. Imagina um joguinho que você dá um carro potente pra todo mundo, joga uma arma na mão de todo mundo. E as pessoas vão ali, né, se extravasar. Né, e é muito curioso. Os mais novatos vão sair matando todo mundo. Né? Se você der uma ferramenta, por exemplo, um tanque, eles vão querer sair explodindo todo mundo. E já é um comportamento que você já não vai ver nas pessoas mais antigas. As pessoas mais antigas, quando elas estão com um veículo bom, elas vão mais para ajudar os outros. Né? Sim, vai ter os problemáticos que você vai identificar. Né? Que vai ter os mais antigos que vão só fazer isso, só vão usar para destruir. Né? Então você começa a traçar alguns perfis. Mas você sabe que é uma sub-realidade. Né? E assim como você enxerga ali uma sub-realidade, você começa a enxergar essa aqui também como uma sub-realidade. Né? Um personagem vivendo uma história criado no sistema por algum objetivo, não sei qual. Né? Mas dentro dessa sub-realidade, eu não vou perder a minha essência. Que é me vender, me entregar para o sistema e fazer o que o sistema quer, uma vez que você já tem um certo grau de consciência. Né? Não porque eu vou me perder e ficar preso, não com esse medo, não, porque a tua essência já não permite. Ou seja, não tem graça esse jogo de competição, não tem graça, é chato. É chato e nem nos serve. Se não servisse, talvez teria alguma graça, mas não serve a Matrix que rouba a nossa energia. Né? Mas sim, passamos a ver isso como uma sub-realidade. Né? E mesmo não tendo memória e recuperação. A minha percepção é mais como uma pessoa que perdeu a memória. Né? Tipo, não, sim, sei, eu sou eu, né? Quando eu nasci, todo o meu histórico.
mas sinto sim que perdi a memória. Eu não lembro de onde eu vim. Né? Mas quando uma pessoa perde a memória, ela sabe que é uma humana, sabe que, né, sabe um monte de coisa, mas não lembra de onde veio nem nada. Então acho que a gente passa a ter essa percepção mais ou menos. Né? Eu acredito sim, né, se toda essa parafernália tecnológica, né, sumisse, facilitaria essa recuperação de memória e outras coisas mais que vêm com isso, né? Mas o jogo é esse, né? Burlar essas regras seria como usar cheats, né, códigos, trapaças, né? Então a gente vem e joga esse jogo e entendendo que da mesma forma que eu vou e entro dentro do jogo e começo a brincar, né, e respeito as regras e tudo, né? Tem as trapaças tudo a gente já não usa porque não é legal, não tem graça você, né, jogar trapaceando. Aqui também, né? Então a gente evita isso. Eu acredito que tem muito isso, né? Bom, gente, mas é isso. É um tema que é bem fora da caixa, né? É extremamente fora da caixa. Mas como todos nós somos esse ser, somos esse eu sou, né? Eu acredito que sim, toca todo mundo, né? Todo mundo consegue perceber e ter sim um certo alcance, né? E entender que às vezes você tem a mente, ela sempre puxa você de volta, que já é conhecido, né? Essa é uma mecânica da própria existência, da própria matéria, que toda matéria ela luta para existir e manter-se no que é, né? Mas nós estamos utilizando a matéria como ferramenta, né? Então quando nós começamos a sair, nós somos puxados de volta, mas se você começar a sair e perceber que tem algo lá, você vai, né? Então eu acho que isso ajuda, essas, né, informações ajudam nisso, né? De que sim, nós estamos lá, nós somos o lá e não aqui, né? Então quando a pessoa ela tem contato, ela já dentro dela ela já faz a sua busca, mas ela tem confirmação fora, né, de coisas começam a pipocar, começam a surgir, né? Então isso dá um gás a mais, dá um ânimo a mais na experiência, né? E um gás a mais no despertar coletivo. Enquanto eu falo, na mente assim vem muitas analogias, né? E uma das que eu lembro, que eu gostei muito, mas eu não lembro de quem que eu ouvi, é que no começo, né, tudo era tipo que nem assim, vem tanta coisa que é difícil, uma coisa se atropela a outra, né? Tipo, uma comparação aqui com o umbral, né, que pra nós parece muito lindo esse mundo, né? Mas você, tipo assim, vê a natureza, você olha de cima, você só vê a cor verde, só tem uma cor só, né? Que chato, né? Só tem uma cor chata, né? Claro que tem várias árvores coloridas, tal, os corais são muito bonitos, né? Mas se você vê de cima mesmo, você só vai ver o verde. E então nesse verde, antigamente, né, era tudo verde, só tinha então os matos e de repente nasce uma flor. De repente, a primeira flor que surge, né, colorida ali, então todo verde olha para ela e vê que é uma coisa destoante, né, uma coisa esquisita, que sai do padrão. Mas todo aquele verde contribuiu para aquela flor. Né, todo o sistema contribuiu para aquilo. Né? Então aí passa a existir as cores, né, o todo colorido, toda a natureza e tal. Então esse é o novo, esse é o despertar. Então você tem aqui todo mundo ali, tudo cinza, né, de repente surge algo diferente. Aí você começa a nascer várias flores em todo lugar. Só que o que se percebe? Se percebe que o ver tudo verde, ver tudo numa cor só, era apenas o ponto de percepção quando você não ia além desse filtro. Porque quando você vai, você fala, opa, não, tudo é colorido. E não é a primeira flor a nascer. Olha o tanto que já tem aqui. O tanto de mestres que já despertaram. Né? Será que eu estou adentrando? Será que a Terra está passando numa quinta dimensão só agora? Ou sempre esteve? Né? O tanto de mestre que já despertou. E as cidades intraterrenas que já vibram na dimensão quinta ou a mais além. Então já está. Né? Claro que tem zonas mais escuras, como uma cidade, né? Tem as periferias, tem as zonas escuras, tem os centros sujos, poluídos,
né? Mas tem zonas muito, muito bonitas. Então a gente tem que aprender a se conectar com o todo e não ficar preso em histórias que a Matrix tentam, né, manter as pessoas. Olha aqui o que está acontecendo e tal. Não. Se conecta com o todo. Então só tem a concepção de que aqui há cidades de quinta dimensão na Terra. As zonas de quinta dimensão. E não são poucas, né, pelo que eu tenho estudado há tempo. Tipo, não adianta ficar nomeando, né? Tipo Agartha, Mindajar, a ilha Rai Brasil, será? Não sei se é essa ilha aí, né? Mas é uma ilha que tem ali, perto de algum lugar ali, né? Mas tem muitas já referências conhecidas de pessoas que trouxeram os relatos. Imagina a de que não trouxeram. Já está, gente. É apenas que nós estamos utilizando nossos filtros, que nós temos que limpar esses filtros que não está permitindo que a gente veja a realidade além. Então a questão é apenas, né, tomar consciência desse filtro, tirar o ego, porque o ego ele não deixa mudar, o ego ele se agarra, né, aquela mecânica da matéria de se manter, de se perpetuar aquilo. Então enquanto no ego ele se apega e fala, não, é isso, e vai ser isso, e isso é meu, e não quer se desfazer. Quando você tem um olhar de alma para o filtro, você, opa, aquilo limpa, sai, tal, e aí vai tendo mais clareza e vai começar a utilizar esse filtro para o seu benefício. É como você tem um computador que está cheio de malware, está cheio de vírus e está sendo utilizado pelo quê? Pelos parasitas, pelos caras que querem controlar suas máquinas e roubar seu dinheiro e roubar os likes, não sei o que, né? Então você começa a olhar e fala, não, isso sai, isso aqui sai, né? Torcida para time, sai. Vícios, sai. É difícil, tá agarrado, então tem que fazer um esforço, é mental. Às vezes dói, né? Sai. E quando isso vai saindo, aquilo vai clareando e você vai tendo percepções que você não tinha antes porque está limpando, né? E essas percepções não dá para colocar porque é além mente, né? E é difícil trabalhar ainda nesse nível porque a gente está na plataforma ainda mente. A gente precisa de um grande número indo além. Aí eu creio que a princípio nós vamos sentir um maior compartilhamento de ideias, mais clareza mental. A primeira instância, né, para depois ter uma maior, tipo, um desenvolvimento telepático, né, que aí já vamos dominar essa ferramenta mente, né, a transmissão de pensamentos, porque o que a gente está falando aqui é conteúdo baixado, tudo o que vem na nossa mente, tudo que a gente, né, aí tem que ver se estamos baixando do ser, alma, eu sou, ou se está vindo dos controles da parafernália tecnológica que a Matrix está mandando para as mentes das pessoas para manter, né, os malwares, os vírus e tudo. Então a gente faz essa limpeza. Então a princípio nós teremos mais clareza, temos mais percepção. Você tem uma pergunta, é como se a resposta já vem, né? Então assim, a princípio é isso. Mais clareza, né? Muita interferência da Matrix. Se percebe muita interferência, né? Muita interferência de parasitas, que são muitos que tem aqui. Então a pessoa não é porque a pessoa está despertando, que acha que tem uma energia boa, que não vai ser paralisada. Ixi, aí que é mais caçada ainda, né? Então tem que ter todas, ou seja, olhar para o filtro é olhar isso, olhar que esse filtro está sujeito a isso. Ele pertence à Matrix, né? A mente que a gente usa, toda programada, todo o idioma, né? Pertence à Matrix. A Matrix se apossou disso. E quando nós utilizamos, nós vamos, digamos, reprogramar esse filtro. Né? Mas talvez um dia a Terra chegue a esse ponto. Está ficando um vídeo já bastante longo. É isso, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.